Gravação iniciada. Boa tarde. Vamos retomar os trabalhos da reunião do mês de julho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão do CARF, sessão das 14 horas do dia 20 de julho. Nós temos nessa sessão a solicitação de realização de sustentação oral em relação ao item 14, recorrente a Johnson & Johnson do Brasil, Indústria e Comércio de Produtos para a Saúde Limitada, e o relator é o conselheiro Ricardo Marozzi. Então, nós vamos iniciar por esse item. Eu peço, então, solicito o apoio para pedir o ingresso da doutora Viviane Câmara, que é a patrona da recorrente. Ok, presidente, irei fazer a convocação. Paulo, esse caso é só sustentação? É só acompanhamento ou sustentação? Não, esse é sustentação. Aí o item 26 também havia um pedido de sustentação, mas foi retirado de pauta, né? A Procuradoria da Fazenda Nacional solicitou a retirada. Boa tarde, doutora Viviane. Boa tarde. Estou abrindo aqui a minha câmera. Boa tarde a todos. Okay. Pronto, nós vamos fazer o julgamento, então, do item 14 da pauta, né, recorrente a Johnson & Johnson. O relator, o conselheiro Ricardo, ele vai fazer a leitura do relatório e depois eu abro para a senhora fazer a sustentação oral. Okay? Certo, obrigada. É só que mantenha o microfone desligado enquanto o relator lê o relatório. A palavra aí, Ricardo. Obrigado, presidente. Bom, vamos tratar, então, de um processo de compensação de saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2005, em que o despacho decisório reconheceu parcialmente o crédito no valor de R$ 4.291.000 aproximadamente, do montante de 5.542 que havia sido pleiteado. Bom, a manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que compôs um crédito de 31.556, conforme podemos ver pela planilha abaixo, tem aí as parciais, né? Retenção de fonte 12 milhões, pagamento 14, estimativa compensada 4.961, né? Os pagamentos também seriam de estimativas, e sendo um total, então, dos 31.556. Como a empresa apurou IRPJ devido de 26 milhões e 13 aproximadamente, gerou, então, um saldo negativo de 5.542, que é aquilo que ele havia pleiteado. Não merece prosperar a decisão atacada, devendo ser reconhecido integralmente o crédito, tendo em vista a comprovação documental, é o que alegava ali em sede de manifestação de conformidade. A DRJ, né, sob a confirmação da compensação, reforma o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação por motivo de estimativa compensada e não homologada em outro processo, quando naquele julgamento a compensação foi confirmada. Com relação ao pagamento de estimativa em atraso, por conta de recolhimentos em DARF, quanto aos pagamentos dos débitos estimativos, são efetuados após data do vencimento, além do valor do principal, a incidência de multa e juros de mora devidos pelo recolhimento em atraso. Bom, cumpre esclarecer que a referida decisão concordou com a manifestação de inconformidade apenas no tocante às estimativas compensadas que ainda não haviam sido homologadas na época do despacho decisório. A instância acabou depois confirmando sua homologação em decorrência de decisões de primeira instância proferidas em outro processo. Assim, permaneceram não reconhecidas parcelas do direito creditório pleiteado referente às retenções na fonte e aos pagamentos de estimativas com DARF. O recurso voluntário, essencialmente, alega que os pagamentos dos débitos de estimativas em atraso realizados com DARF não foram acompanhados de multa de mora por causa do entendimento do STJ, que afasta a sua incidência quando há denúncia espontânea.
Acrescentou ainda que o entendimento da DRJ não pode prosperar quanto às retenções na fonte, porque a parcela não reconhecida decorre de retenções por ela sofridas. Em 19 de julho de 2019, através da resolução 1302 de 768, a presente turma não objetou a minha constatação inicial acerca da ausência de contraprova quanto aos valores supostamente retidos. Para além disso, no que concerne aos pagamentos de estimativas desacompanhados de multa moratória, em consonância com a jurisprudência firmada no RESP 1.149.022, em sede de recursos repetitivos, concordou que havia indícios da aplicabilidade do Instituto da Denúncia Espontânea com relação aos pagamentos extemporâneos das estimativas de março, abril e outubro de 2005, os quais haviam sido expressamente analisados pela decisão recorrida, e converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem juntasse cópias de todas as DCTF, originais retificadoras, referentes àqueles 3 pedidos. E assim foi feito. Ciente dos elementos juntados com a diligência, a recorrente ingressou com petição detalhando as datas de pagamento e declaração daquelas estimativas analisadas pela DRJ. Entretanto, aproveitou o ensejo para apontar outras 3 estimativas que teriam sido pagas em atraso e desacompanhadas das respectivas multas moratórias, que seriam as de maio, junho e agosto de 2005. Junto à correspondente DCTF, originais retificadoras, detalhando datas de pagamento e declaração e pugna pela verdade material para que sejam igualmente alcançadas pela denúncia espontânea, porque, apesar de desconsideradas pela DRJ, não haviam também sido confirmadas na análise original feita com despacho decisório. É o relatório. Ok. Doutora Viviane, então a senhora tem a palavra por até 15 minutos. Obrigada a todos, obrigada, relator, pela brilhante explanação do caso. Deixou pouco a ser dito aqui, porque, de fato, os fatos já foram muito bem delineados pelo ilustre relator. Eu gostaria de apenas destacar os pontos importantes acerca do mérito da questão, né, relacionados ao fato de que, no caso, estamos tratando de denúncia espontânea de tributo sujeito a lançamento por homologação, nos quais foi realizada o pagamento em atraso antes de qualquer medida fiscalizatória, e só então foi realizada posteriormente a declaração desses valores em DIPJ e também em DCTF, o que foi efetivamente comprovado por meio dos documentos que foram apresentados pela própria fiscalização após o retorno dos autos para em diligência, em baixa diligência, né, determinada por esse conselho. Então, ilustres conselheiros, temos aqui caracterizada também pelos elementos materiais que foram juntados aos autos, a denúncia espontânea, tendo em vista que foi comprovado para todos os exercícios em que houve a compensação dos créditos com débitos, que, de fato, o pagamento ocorreu antes de qualquer declaração e antes de qualquer procedimento fiscalizatório que pudesse ter sido realizado pela fiscalização. E, ilustres conselheiros, destacando também o que já foi dito pelo relator a respeito das estimativas relacionadas aos períodos de maio, junho e agosto, que não foram objeto da decisão expressa pela DRJ, mas que também compõem o direito creditório da recorrente, e que devem ser consideradas aqui na análise e na consideração do crédito a ser utilizado para a compensação de débitos do recorrente. Basicamente, ilustres relatores, é isso. Tivemos a apuração do IRPJ nos períodos de março, abril e outubro de 2005, o recolhimento posterior somente em 2006, a declaração também em 2006, tanto da DIPJ quanto da DCTF. Não havia ocorrido nenhum procedimento fiscalizatório, então temos, de fato, a caracterização da denúncia espontânea para todos esses casos. Então, essas são as minhas considerações, não vou me alongar, porque acredito que todos os fatos foram muito bem pontuados pelo ilustre relator, e não há pontos adicionais a serem explicitados,
além daqueles que já constaram na nossa manifestação, em razão da apresentação das DCTFs pela ilustre autoridade fiscal, nos quais já foram apontadas todas as datas de pagamento e todas as datas também de apresentação das declarações, nas quais ficou absolutamente demonstrado, já sem nenhuma dúvida, que todos os requisitos para a caracterização da denúncia espontânea, considerando o entendimento do STJ e também da Câmara Superior desse CARF, os quais já foram muito bem assentados por essa jurisprudência. Então, agradeço o tempo dos senhores. Ok, obrigado, doutora. Algum questionamento para a patrona, para o relator? O Marcelo caiu. Tá, então vamos aguardar. Ele tinha falado que ia fechar a câmera para... Então, ele avisou aqui, Paulo, que está com um problema lá que é reiniciar. Ele tá Vamos esperar então só um minutinho, Ricardo, e a gente continua. Ô, Ricardo, só para eu entender aqui, a questão da diligência foi para identificar o quê, basicamente? É só os pagamentos? Olha, eu acho que eram algumas questões que foram levantadas acerca da... que eu falei aqui? A ausência de contraprova contra os valores supostamente retidos. Para a questão das DCTFs, porque para aquela questão de saber se foi declarado antes ou depois do pagamento, né? Isso aqui era outra história. Não, é isso não. É isso aí, é sobre a questão dos prazos, né? Porque essa jurisprudência envolve datas aí e tal. Acho que data de recolhimento e data de declaração. Né? Tá. Colocou aqui que está quase voltando. Esse Teams, eu vou te falar, hein? Ele dá muito mais problema, né? Eu acho, mas... Creme. Perde muito tempo aqui, né? Nesses problemas técnicos. Hoje de manhã, aquela minha queda inexplicável. Nunca aconteceu isso com os computadores travados desse jeito. Ele é bem redondinho, né? Esse notebook deles aqui, do CARF. Eu acho que tem a ver com o Teams. Pensando na sessão do mês que vem, né? Que vai ser Pois é, online. vai ser tudo ao vivo. Problemas técnicos ao vivo. Esse problema que a gente não tinha isso, né? Com o outro sistema. Não tinha. Eu acho que o Ricardo tem razão. Mas... Eram poucas coisas que davam problemas. Eu aqui nunca, o computador nunca dá problema, nem a minha internet que é no cabo. O que acontece é no Teams. É verdade, é verdade. Eu também tenho uma rede bem estável, raramente acontece queda aqui. Acho que ele vai aparecer para você aí, né, Fabiana? Para você permitiu. Ainda não apareceu. Tem que pedir. Não me pediu nada. É o caso da prosseguimento, presidente? Eu aguardo. Ele colocou aqui que estava quase voltando, né?
Vamos lá, vamos a gente registrar a ausência momentânea dele, porque também ele não acompanhou a sustentação, eu acho, não sei. Vamos lá, Ricardo, então. Vamos lá. Bom, então é um recurso tempestivo que preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, toma conhecimento. A instância quor não concordou com a parcela remanescente do direito creditório não reconhecido por duas razões. A consulta às DIRF, enviadas pelas fontes pagadoras, não confirmou a mesma parcela de 23.478, já negada no despacho decisório, e não foram confirmados os totais dos recolhimentos das estimativas em DARF nos meses de março, abril e outubro de 2005, porque estes não foram acompanhados das respectivas multas de mora. Conforme relatado no julgamento anterior que motivou a diligência, a parcela não confirmada que correspondia ao IRR-fonte não foi objeto de contraprova por parte da interessada. É de se dar razão, portanto, ao que já foi sentenciado pela decisão recorrida. Então, não houve mais questionamento também sobre essa questão. Fonte, então, eu concordo com a decisão recorrida. No que diz respeito aos pagamentos de estimativas em DARF, desacompanhadas das multas de mora, a empresa alega que o STJ afasta sua incidência quando há denúncia espontânea. De fato, aquele tribunal possui entendimento firmado já, né? No resto que os senhores conhecem, reproduz aqui o conteúdo dele, faço o que eu sempre faço aqui, que é um resumo do mérito que foi concluído, e também reproduz aqui o dispositivo do regimento que nos obriga a seguir, né, matéria que está já decidida em sede de recurso repetitivo. No presente caso, a decisão recorrida constatou que parte das estimativas das competências de março, abril e outubro de 2005 já haviam sido objeto de pagamentos via DARF nas datas dos respectivos vencimentos. Veja-se sobre isso as informações contidas nas páginas 13 e 15 do PERDECOMP, juntadas às folhas 12 e 38, dando conta de que nas datas dos respectivos vencimentos houve pagamentos de 234 mil, referente ao PA 3 de 2005, 2.977 do PA 4 de 2005 e 2.324 do PA 10 de 2005. Conforme pode ser comprovado na documentação juntada com a diligência, tais pagamentos foram devidamente alocados aos correspondentes débitos já nas DCTF originais. Aí eu cito as folhas. Por outro lado, os DARF correspondentes aos valores dessas mesmas competências recolhidos com atraso, só com juros de mora, foram objeto de declaração através de DCTFs retificadoras apresentadas em fevereiro de 2008, ali as folhas. Tais DARF não foram recolhidos concomitantemente com a apresentação dessas DCTF retificadoras. Na verdade, foram recolhidos em data bem anterior. Veja sobre isso as informações contidas em páginas 12, 13 e 15 do PERDECOMP juntado com folhas 12 e 38, dando conta de que, em 31 de maio de 2006, houve pagamento de 514 de principal, 93 mil de juros, referentes ao PA março de 2005. 592 de principal e 98 mil de juros, referentes ao PA abril. 10 mil de principal, R$ 755 de juros, referente ao PA outubro. Essas informações também podem ser confirmadas com as cópias do DARF juntadas com a manifestação de conformidade. Acrescente os esclarecimentos trazidos pela interessada após a diligência, no sentido de que os débitos originalmente declarados não incluíam os valores posteriormente pagos em DARF, somente com a apresentação de DCTF retificadoras concernentes àqueles meses, ou seja, respectivamente apresentadas em 9 de junho, 12 de junho e 9 de junho de 2006, é que esses valores foram incluídos nos montantes declarados. Ainda que tenham sido novamente retificados, conforme explica a recorrente, a inclusão dos valores pagos extemporaneamente foi mantida. Tudo pode ser confirmado com a documentação juntada na diligência, ali as folhas. Portanto, os pagamentos suplementares ocorridos em 31 de maio atenderam ao requisito da espontaneidade na conformidade do entendimento sedimentado pela jurisprudência do STJ. Quanto às outras três estimativas apresentadas pela interessada em sua manifestação acerca da diligência, são as de maio, junho e agosto de 2005, há que se concordar com a alegação de que elas não haviam também sido confirmadas na análise original feita com o despacho decisório. Isto pode ser constatado no quadro parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas da análise que acompanhou aquele despacho, que eu produzi aqui para os senhores verem. Então, todos os períodos que não foram confirmados, inclusive esses três outros que foram suscitados só depois.
De fato, não só as estimativas de março, abril e outubro foram objeto de pagamentos não confirmados. Tal situação ocorreu também com as de maio, junho e agosto. A decisão recorrida, contudo, não as incluiu em sua análise, nem a interessada fez qualquer consideração sobre elas em seu recurso. Por tal motivo, é que este relator também não atentou para sua pertinência quando do anterior julgamento que decidiu pela conversão do feito em diligência. Apesar do caráter precuso da inovação trazida pela recorrente, considero que está evidente o erro cometido pela decisão recorrida ao não incluir estas outras estimativas em sua análise. Assim, em homenagem à verdade material e aos esclarecimentos e documentos adicionais conclusivos juntados pela recorrente em sua nova manifestação, tomo conhecimento também desses outros argumentos, esses outros pagamentos extemporâneos. O despacho decisório já havia constatado que parte da estimativa da competência de agosto de 2005 havia sido objeto de pagamento extemporâneo via DARF com pagamento de multa moratória. O valor principal, portanto, foi integralmente confirmado na sua análise original. Veja sobre isso, quadro parcelas confirmadas, folha 6, dando conta da confirmação do valor principal de 587 mil, aproximadamente, referente ao PA agosto de 2005. Conforme pode ser comprovado na documentação juntada com a manifestação da recorrente acerca da diligência, tal pagamento foi devidamente alocado no correspondente débito na DCTF retificadora apresentada em 15 de fevereiro de 2008, folhas 1157. Por outro lado, verifica-se que em 31 de maio de 2006 houve os seguintes outros pagamentos extemporâneos, desta vez desacompanhados da multa de mora. Foi 92 mil principal e 13 mil de juros, referente ao PA 05, e 830 mil de principal, com 112 de juros, referente ao PA 06. E também 833 de principal, mais 189 de juros, referente ao PA 08. Essas informações também podem ser confirmadas com as cópias de DARF juntadas com a manifestação de inconformidade. Acrescente-se os esclarecimentos trazidos pela interessada após a diligência, no sentido de que os débitos originalmente declarados não incluíam os valores posteriormente pagos em DARF. Somente com a apresentação de DCTF retificadoras concernentes àqueles meses, respectivamente apresentados em 13 de fevereiro, 13 de fevereiro de 2008, 10 de novembro de 2009 e 15 de fevereiro de 2006, é que esses valores foram incluídos nos montantes declarados. Ainda que possam ter sido novamente retificados, a inclusão dos valores pagos extemporaneamente foi mantida. Tudo pode ser confirmado com a documentação juntada com a nova manifestação da recorrente, folhas 808 a 1275. Portanto, esses outros pagamentos suplementares ocorridos em 31 de maio de 2006 também atenderam ao requisito da espontaneidade na conformidade do entendimento sedimentado pela jurisprudência do STJ. De start, há que se reconhecer a parcela do crédito referente ao saldo negativo que seja apurado, considerando a totalidade dos valores principais do DARF pagos em 31 de maio de 2006. Em outras palavras, acrescentar ao crédito já reconhecido de 582.324,10, que representam a totalidade do valor não confirmado indicado no quadro, parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas, da análise que acompanhou o despacho decisório acima reproduzido. Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para acrescer ao saldo negativo já reconhecido aquele valor de 582.324,10 e homologar as compensações pleiteadas no limite do correspondente crédito. O relator está dando provimento parcial ao recurso. Ricardo, eu fiquei numa dúvida aqui. Essas parcelas aí que você fala, as novas, né? Tem uma parte que já tinha sido trazida, que foi baixada em diligência, e tem outra parte que só foi apontada na diligência. E aí você fala em maio. Vou procurar aqui. Maio, junho e agosto de 2005. Mas aí nesse quadro não tem maio. Ah, tem no final, é o último, né? Porque está fora de ordem. Exatamente. 92. Verdade. Esses valores aí, eles constavam, pelo que eu entendi, eles constavam do despacho decisório. Sim. Na impugnação, eles foram levantados, você sabe, não?
Eu, com certeza, não vou lembrar aqui, mas pela leitura que eu fiz no meu próprio voto agora aqui, eu entendo que sim. Eu acho que só não foram abordados na decisão recorrida, e também, a empresa também acho que deu mancada ali e não questionou isso no recurso. No recurso voluntário. A patrona pode até confirmar isso. Aí, mas trouxe essa questão na diligência. Na diligência, aí eu analisei os fatos, estava tudo ali muito claro para mim, é caso de dar provimento. Entendi, tranquilo. Só é parcial aqui porque tem aquela questão, né, do fonte, que eu já tinha ultrapassado. Uhum, ok. Alguém quer debater alguma coisa? Podemos ir ao voto? Gustavo. Com o relator, presidente. Andréa. Também acompanho o relator, presidente. Flávio. Presidente, primeiro só cumprimentar a Viviane, minha velha conhecida, e vou acompanhar o relator. Ok. Cleucio. Também acompanho o relator, presidente. Fabiana. Também acompanho e só aviso que o Marcelo continua com dificuldades. Eu mandei para ele agora. Eu vi o link, tranquilo. Ok, eu vou acompanhar o relator em parte. Eu vou divergir do relator em relação a essa parcela que não foi trazida, não foi abordada na decisão da DRJ e não foi objeto do recurso voluntário. Eu acho que houve a preclusão aí, já que ele não alegou. Então, eu daria provimento ao recurso em menor extensão, né? Então, registrando a ausência momentânea do conselheiro Marcelo, e que acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditor adicional no montante de R$ 582.324,10 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido. Os termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Paulo, que dá provimento em menor extensão. Ok? Obrigado, doutora Viviane. Eu que agradeço a todos. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Boa tarde. Salve especial para o Flávio. Tchau, tchau, gente. Bom, vamos ver aí se o Marcelo vai conseguir. Ele está falando aí agora. A gente não tem mais pedido de sustentação oral, então nós vamos voltar ao início da pauta da tarde. O próximo processo, então, é o processo 11 da Pirelli. Pirelli Pneus S.A., recorrente, relator conselheiro Gustavo. São iguais, Gustavo, esses processos 11, 12 e 13 ou não? Não, né? Tá, tranquilo. Mas os outros dois são muito tranquilões. Só o primeiro aqui que é mais chato. Acho que a gente vai ter que dar continuidade aí, porque o Marcelo está com problema, né? Falou aqui que vai entrar em contato com o CER. Então, vamos caminhando aí. Tá bom. Gente, vamos lá. Eu vou tentar fazer um pocket relato. Se bem que esse processo é complicado. Deixa eu ler. O dos autos de declaração de compensação por meio da CONSO, a gente pretende o reconhecimento de direito creditório feito a saldo negativo de CSLL apurado no exercício de 2001, no calendário 2000, para compensação com obrigações próprias. O aludido saldo, como se depreende da DECOMP, supre da própria da IPJ, seria composto essencialmente por estimativas pagas e estimativas compensadas com saldos negativos apurados em exercícios anteriores, 1999. Em vista disso, a autoridade administrativa, ao se debruçar sobre a aludida pretensão, revisitou todos os períodos que, de alguma forma, impactaram na formação do predito saldo. O exame intentado por meio do despacho decisório de florestais voltou assim no tempo e iniciou a análise do direito creditório pelo saldo negativo apurado pela interessada nos anos de 96, 97 e 98, todos utilizados para compensar as estimativas de 99, o qual, como já dito, impactou diretamente no cálculo do saldo objeto dessa demanda, 2000. Agora, peço vendo meus pares para quebrar o protocolo e fazer um relatório um tanto quanto diferente do que eu normalmente faço. Isso porque, como se verá, uma parte substancial dos motivos declinados pela autoridade fazendária foi simplesmente ignorada pela DRJ. Assim, para que fique mais fácil compreender qual é, de fato, o litígio, em especial após a interposição do recurso, farei uma descrição conjunta dos fundamentos adotados pela unidade de origem, ano a ano, os argumentos trazidos da manifestação de conformidade da solução apresentada pela turma qual.
Exposto em relação ao ano calendário 96, a DRF entendeu que não existia o saldo negativo, originariamente informado na DIPJ no montante de 475 mil, ante a glosa intentada quanto a despesas declaradas pela empresa a título de juros sobre capital próprio, falta de comprovação do recolhimento do IR sobre esse parcial. Cerca disso, além de trazer elementos que comprovariam o recolhimento integral do fonte, a interessada alegou ainda que a DRF teria desconsiderado pagamentos extemporâneos feitos sob o palio dos preceitos do artigo 138 CTN, estimativos de janeiro a outubro, e, portanto, desacompanhados da multa moratória. De mais a mais, afirmou que a unidade de origem também não teria computado uma estimativa compensada, abril, no valor de R$ 43 mil. A DRJ, diga-se, ignorou a glosa intentada ao analisar este ano calendário. Tem uma vírgula aqui que não era para ter. Partindo, pois, do lucro líquido informado pela empresa na DIPJ. E, ao fazer desta forma, além de reconhecer a procedência da alegação da parte quanto à atualização de umas estimativas que compuseram o valor de saldo, março de 96, admitiu que a interessada teria, de fato, apurado saldo negativo, tal qual originariamente declarado, no importe de 475 mil. No entanto, como o valor já seria objeto de questionamento em outro processo, que à época se encontrava pendente de julgamento, ele não poderia ser utilizado nas compensações realizadas no ano calendário imediatamente anterior. Quanto ao exercício de 98, ano calendário 97, mais uma vez a DRF promoveu a glosa de despesas com juros sobre capital próprio, e nessa esteira, após a confirmação de parte das estimativas pagas e com a recomposição do lucro líquido, entendeu existente um saldo negativo menor que aquele informado pela empresa. A impugnante retomou o questionamento da predita glosa, e mais disso afirmou que a diferença apurada quanto às estimativas pagas / compensadas decorreria de depósitos judiciais por ela realizados nos autos da ação de número 94 tal, os quais, de start, deveriam compor o crédito em exame. O saldo relativo a este exercício seria, portanto, de 2.239.000, o qual, deduzido uma parcela utilizada em compensações sem processo, 934, para quitar as estimativas informadas da CTF terceiro e quarto trimestre do ano de 99, resultaria no montante disponível de 1.305.000 contra 1.070.000, apontado, tem um N aqui errado, pela SRF. Sobre este período, a turma, a qual mais uma vez desconsiderou a glosa proposta pela unidade de origem, partiu o exame do lucro líquido informado da impugnante em sua DIPJ. Partiu do exame. No entanto, encampou em totum as conclusões da DRF, notadamente ante uma afirmada falta de liquidez e certeza quanto às parcelas que teriam sido objeto de depósito judicial. A DRJ, ainda neste ponto, apresentou outra observação cujo eu reproduzo. Ela reconheceu aqui que os valores, ela falou que os valores do depósito se refeririam a PIS, e não às estimativas da CSLL. Lembrou, no mais, que a interessada não teria considerado em suas demonstrações a própria parcela do crédito, 934 mil, utilizada nas compensações sem processos relativos a exercícios futuros. Passando seu ano calendário 98, exercício 99, além de insistir na glosa já feita quanto aos exercícios anteriores, a DRF, exemplo do ano anterior, identificou pagamento de apenas parte das estimativas e ainda considerou uma compensação sem processos, tendo como crédito o saldo negativo deste ano calendário para a quitação de obrigações confessadas quanto ao primeiro trimestre de 99. Assim, entendeu inexistente qualquer crédito neste período. Aqui, a contribuinte reprisou seus argumentos quanto à glosa já mencionada, insistiu que uma parte das diferenças relativas às estimativas teria origem em depósitos judiciais realizados no âmbito do processo judicial já tratado a iuris, e que o restante seria decorrência do não reconhecimento do saldo negativo apurado em 97, uma vez que utilizado para compensação de parcelas das estimativas de 98. Sobre este ponto, a DRJ manteve incólume o despacho decisório, seja por não admitir o uso de valores depositados no juízo, seja porque, quanto à importância de 1.225.000, a empresa não teria informado a respectiva compensação em DCTF, que se prestaria para comprovar a compensação sem processo das estimativas com saldo negativo de 97. No que tange ao exercício de 2000, ano calendário 99, houve nova glosa de despesas com JCP e a confirmação parcial das estimativas compensadas. Neste caso, e mesmo se considerar a dedução feita pela empresa relativa ao terço da COFINS, ainda se apurou o CSLL a pagar, ao invés de saldo negativo. A empresa se defendeu afirmando que a DRF não teria deduzido a parcela relativa à COFINS e que, quanto ao mais, as diferenças apontadas decorreriam diretamente do não reconhecimento dos saldos negativos apurados nos anos calendários de 96 e 98. O acordo é recorrido e, partindo do lucro líquido informado pela interessada, restou consignado que o terço da COFINS foi, sim, considerado pela unidade de origem. E quanto às estimativas deste ano, as consideradas as apurações relativas aos anos anteriores e as compensações sem processo já admitidas, a DRJ concluiu pela inexistência de saldo negativo também neste exercício. Por fim, e acerca do ano de 2000,
Os exames realizados nos períodos anteriores tiveram impacto direto na respectiva apuração. A DRF, feitas todas as análises anteriormente descritas, entendendo existente o saldo negativo pretendido pela empresa, já que boa parte das estimativas deste período teriam sido quitadas com saldos negativo de 99, já considerado inexistente. Sobre isso, a defesa contribuinte se limita a sustentar a existência dos saldos suficientes para a quitação das aludidas das estimativas, reportando-se assim as alegações feitas quanto aos demais períodos. E por tudo que já foi exposto anteriormente, a DRJ se limitou, neste ponto, a confirmar o despacho decisório. Agora, a recorrente foi cientificado do julgamento acima, tendo interposto recurso em que síntese afirmou de início a nulidade da retificação do saldo negativo do ano de 2001, pelo que expõe as compensações sem processo realizadas quanto às estimativas de 2000, não 2001, como equivocadamente declinado no apelo, já teriam sido validadas pela Secretaria da Receita Federal, expressa ou tacitamente, padecendo de nulidade a retificação do saldo negativo da CSL dos anos de 96 a 99, levado a efeito pela DERAT. Em linhas gerais, como o despacho decisório preferido nestes autos teria ocorrido apenas em 2006, todos os registros relativos a tais compensações já teriam sido objeto de homologação tácita, não tendo havido, neste interregno, qualquer ato de lançamento impreterível para se exigir os débitos objetos daquelas compensações. No mérito, defendeu a improcedência das certificações impostas. Quanto ao ano de 96, sustentou que a DRJ teria reconhecido o saldo negativo tal como destacado pela empresa, mas, em suas palavras, a decisão teria afirmado que apenas 306 mil teriam sido pensados com estimativos do ano de 99, mantendo sem qualquer fundamento o montante de 168 mil como saldo negativo do ano de 96 não utilizado pelo contribuinte. Pede, então, o reconhecimento dessa parcela remanescente. Em relação ao ano de 97, destaca, primeiramente, que o objeto da ação de 94 não seria a contribuição para o PIS, como descrito no acordo recorrido, mas a própria contribuição, a própria CSLL, tendo sido este o tributo depositado do juízo, ainda que especificamente as estimativas mensais dessa isenção. E assim, semelhantes valores deveriam ser considerados na formação do aludito saldo. Mas disso esclareceu que tanto a DRF como a DRJ consideraram que o valor de 934 mil foi utilizado em compensação sem processo, em exercícios futuros, mas nada disseram quanto ao saldo remanescente, 1.305.000, que também seria teria sido utilizado para compensação dos estimativos de 99. No que toca ao ano de 98, as importâncias não reconhecidas pela turma quota teriam origem na compensação dos estimativos realizados com saldo negativo proveniente do ano de 97, e ainda nas estimativas depositadas no âmbito da ação judicial de número 94X, de R$45 mil, reiterando que o objeto desta ação não foi a contribuição para o PIS, mas isto sim a própria CSLL. Acerca das estimativas compensadas, acrescenta que, não obstante não terem sido informadas em DCTF, tais compensações foram informadas pela empresa em sua DIPJ, e de start, deveriam compor o saldo negativo deste ano de 98. Dando continuidade às suas razões de insurgência, defende, em relação ao ano de 99, que a decisão recorrida teria incorrido em erro grosseiro. Sua explicação é bem entendida a partir da leitura do seguinte trecho do seu apelo. Objetivamente, tem um erro de cálculo. Eu não daria saldo a pagar, mas sim saldo negativo. Se você considerar os dados informados pela própria DRF e pela própria DRJ. E mais disso, sustenta as divergências apontadas decorreriam das estimativas compensadas em períodos pretéritos, as quais, ainda que não tenham sido declaradas em DCTF, foram descritas em sua DIPJ. Somando os que já foi exposto quanto aos anos de 96 a 98, afirma que as estimativas deveriam compor o saldo de 99. Finalmente, sobre o ano de 2000, expõe que, reconhecido o saldo negativo de 99, impôs o reconhecimento do saldo negativo cuja recuperação se pretende por meio da decompra objeto desta demanda no importe de R$1.978.000. Diante disso, pediu provimento do seu recurso e esse é o relatório, presidente. Ok. Alguém quer algum esclarecimento, Gustavo? Pode pedir esclarecimento de tudo? Tem que pegar mais devagar aí, Gustavo. Complicado. Não, mas ficou alguma dúvida aí, Ricardo? Eu não consegui captar muita informação fática aí, difícil de... Ô, Ricardo, consegui resumir aí um pouquinho aí para a gente, só para a gente... Objetivamente é o seguinte, o ano que ele está pedindo, ele foi integralmente, a boa parte das estimativas no ano de 2000 foram objeto de compensação sem processo, com saldo negativo de 99. Então, foi de janeiro a outubro, se eu não me engano, foram compensados em DCTF as estimativas desse período. E elas que formam, no fim das contas, o saldo negativo, ok? Só que 99, o saldo negativo de 99,
também foi objeto de as estimativas dele também foram objeto de compensação dos anos de 98, 97 e 96. Ou seja, ele levava parte do saldo de 96 para compensar em 99, parte do saldo de 97 para compensar em 99, parte do saldo de 98 para compensar em 99. A DRF, muito malucamente, ela glosou quase que todos esses saldos negativos, porque ela glosou despesa de JCP. A DRJ ignorou isso. Passou por cima igual um cavalo. Não sei se esqueceu ou se simplesmente virou, você tá todo doidão, você não podia ter feito isso. Ignorou. E partiu do saldo do lucro líquido e do saldo negativo informado pela empresa. Tá? Mas as glosas realizadas têm outros motivos. Ela desconsidera o ano de 96, porque, segundo a DRJ, aquele ano de 96 teria sido objeto de um outro processo em que se discutia aquelas estimativas pagas a destempo e, portanto, se operaria ali os efeitos da denúncia espontânea. Então, ela não considera nenhum saldo negativo de 96 por conta disso. Haveria uma falta de certeza quanto ao direito creditório. O ano de 97, ela desconsidera o grosso das estimativas, por quê? Porque essas seriam aquelas que o contribuinte afirma que teriam sido objeto de depósito judicial. E ela fala que, na verdade, olha, vem cá, você depositou em juízo PIS, ou pelo menos a ação se refere a PIS. E enquanto não tiver transitado do julgado, você não pode compensar. Falta certeza quanto ao crédito. E ainda tem umas outras questões lá que agora eu confesso não lembro mais. Mas, enfim, é isso. Objetivamente é isso. O ano de 98, e esse é o grosso do problema, além do depósito judicial, quase todas as estimativas compensadas sem processo não foram informadas em DCTF. Você não tem nenhuma informação sobre onde foi o objeto, onde foram compensadas. Tá? E em 99, por conta do não reconhecimento dos saldos anteriores, você não consegue chegar a um saldo negativo em 99. Tá? O que a empresa afirma é que aí, tanto a DJ quanto a DRF erraram, porque 99 teve estimativa paga também, e não só compensada. E quando você recompõe o cálculo do saldo negativo em 99 propriamente, você ainda chega no valor de saldo negativo, mas menor, mas chega no valor de saldo negativo. Ok? E em 99 se arrasta para 2000. É isso. Aqui eu vou adiantar, a questão é a seguinte. Eu vou parar numa prejudicial de mérito, que é o problema da homologação tácita das compensações sem processo. Eu fiz a análise do mérito, está em vermelho. Mas essa minha análise sobre a prejudicial, ela é de mérito. Eu entendo que eu não tenho que proferir voto depois disso, mesmo que eu não reste vencedor. Então, como eu coloco aqui, caso meu voto não prevaleça, ao desafortunado que for designado redator, segue as minhas considerações. Vocês podem usar até como parâmetro, porque eu faço a análise de mérito judicial, e aí a turma decide o que acha melhor. Eu posso fazer um resumo do que eu verifiquei da análise dos fatos, tá? Mas eu vou, se o presidente concordar comigo, vou limitar meu voto a essa prejudicial que eu vou examinar. Gustavo, para mim o presidente saiu. Não sei. Presidente, você está aí? Estou aqui. Vocês estão me vendo, não? Tá congelado para mim. Não estão vendo, não. Quero só ver ao vivo. Pronto. Agora, Ok. Bom, vamos lá. Estou conhecendo o recurso. Da matéria em litígio. De antemão, conquanto a DRF tenha procedido ao recálculo do próprio lucro líquido da empresa nos anos de 96 a 98, mediante glosa das despesas incorridas pela recorrente com pagamento de JCP, o fato é que a DRJ ignorou essa crítica fiscal e partiu sempre, para todos os aludidos períodos, do montante informado pela empresa suas DNPJ. Não se sabe se por discordar da unidade de origem ou por simples descuido, é fato que, para a turma Coasco, as apurações do lucro líquido realizadas pela recorrente não mereceram críticas. Como o recurso não pode ser emprestado efeito contrário ao interesse da própria recorrente, não reformar-se impédios, e de mais a mais não houve recurso de ofício, nem caberia, esta parte do deciso tornou-se definitiva. Assim, a despeito das glosas tratadas acima, o fato que essas não prevaleceram, o cômputo do ajuste dos anos de 96 a 98, neste de apação, deve, como feito pela DRJ, partir do lucro líquido informado pela interessada suas DIPJ. Fora isso, a contribuinte traz diversos argumentos ou críticas ao acórdão recorrido acerca de questões que jamais foram tratadas pela citada decisão.
Em relação ao ano de 96, alega que a turma Có teria reconhecido o saldo negativo de 475 mil, mas que apenas a parcela de 306 mil teria sido reconhecida como utilizável para compensação das estimativas devidas no ano de 2000, ano calendário 99. Permissa vênia, mas o que disse o órgão julgador do primeiro grau é que as parcelas dos anos de 96 a 98 teriam sido integralmente utilizadas para quitar parte ou totalidade de algumas das estimativas de 2000, em verdade seria 99, incluindo-se aquelas relativas aos meses de outubro e novembro, cuja quitação teria sido dada a partir do saldo negativo de 96. Desta forma, não restaria saldo para compensar com os demais débitos relativos ao ano de 99, nada mais. A DRF não reconheceu nenhum valor quanto ao ano de 96, precisamente por conta da glosa das despesas contra a JCP. A DRJ, por sua vez, não obstante reconhecer a correção do valor declarado pela empresa, somente se opôs ao aproveitamento deste crédito, porque as parcelas componentes deste saldo estariam sendo discutidas em outra demanda administrativa, na qual foram debatidos os efeitos da denúncia espontânea. O que tange outro sim ao problema da falta de informação desse ETF sobre algumas das compensações realizadas sem processo, mas que, segundo a recorrente, constariam do seu IPJ, semelhante situação seria divisável apenas no ano calendário 98, quanto a qual esta questão foi realmente aventada pela DRJ. Isso, todavia, não se repetiu quanto a nenhum outro ano calendário. Assim, assentados os fatos que se encontram efetivamente em litígio e delimitados os anos sobre os quais cada argumento deve ser analisado, destaca agora que o que o ex-colegiado deverá analisar é tão somente o que se segue. O fato do saldo negativo de 96 ter sido objeto de outro processo administrativo poderia obstar o seu uso para a realização de compensações sem processo em exercícios futuros, mas que isso, esse argumento não representaria uma inovação ilícita por parte da turma julgadora Có. Os valores e estimativas mensais depositados mensalmente poderiam ser acrescidos aos ajustes de 97 e 98? Quanto ao ano de 99, houve, de fato, erro de cálculo por parte da DRF e da DRJ? E este erro seria suficiente para alterar as conclusões suportadas pelas autoridades administrativas, inclusive quanto ao ano calendário de 2000? Por fim, e é claro, caso superados os assuntos destacados dos itens acima e feita a recomposição de cada ano calendário tratado no feito, seria possível atestar a correção do valor de direito creditório pretendido pelo insurgente? Insisto, a glosa de despesas com JCP não se encontra em litígio. Somente as questões acima aventadas ainda poderão ser objeto de exame. E sobre elas, e ainda sobre o preliminar de mérito citado pela recorrente, é que devemos nos manifestar. Destaque, todavia, que há uma questão prejudicial a ser apreciada e que, caso acolhida, dispensará qualquer exame adicional, inclusive quanto aos exercícios pretéritos. Vejamos, então. Preliminar de nulidade. A recorrente sustenta a nulidade do despacho decisório por pretender, neste feito, revisar saldo negativo apurado ao longo dos anos de 96 e 2000, movente porque, segundo suas palavras, todos os pagamentos e compensações realizados pelo contribuinte naquela ocasião foram integralmente validados, tácita ou expressamente pela Receita Federal do Brasil. Em apertada síntese, toda a celeuma ficou adstrita às compensações sem processo e ainda aos valores das estimativas depositadas em juízo. Sobre essas últimas, realmente não há nenhum óbice à sua constatação/verificação. Se o contribuinte não pagou o tributo antecipadamente, por certo, não fez nem surgir o direito creditório, sendo assim impensável sequer tangenciar a figura da decadência. Não há o caso temporal de obrigação que nunca se constituiu. Quanto às compensações no trigiro, a questão muda de figura. O relator tem, de fato, posição firme no sentido de que as compensações em processo somente podem ser revistas por meio de lançamento, sendo impossível glosá-las em processos como o presente, cujo objeto seja a compensação do saldo negativo formado precisamente pelas estimativas compensadas na forma do artigo 14 da ENA 21/97 ou do artigo 66 da Lei 8383. Contudo, é preciso destacar que uma eventual revisão dessas compensações, mesmo que juridicamente impossível, não encerra qualquer mácula à ampla defesa. E quanto à competência, o agente fiscal federal é, sim, um ente competente para fazer o lançamento, ainda que não possa fazê-lo aqui. Neste caso, a parte do posicionamento pessoal do julgador, está mais que claro que o ajuste dos saldos negativos de 96 a 2000, ao menos no que toca às compensações estimativas sem processo, não encerra qualquer nulidade, dado que não tipificadas as hipóteses do artigo 59.1 e 2 do decreto 7235. Nada impede, por óbvio, que semelhante argumento seja apreciado enquanto matéria de mérito, que assim será feito, mas nulidade, por certo, não há. O relator está rejeitando a preliminar de nulidade. Todos de acordo? Marcelo, como você não acompanhou a leitura do relatório, eu vou registrar a ausência momentânea, tá? Em relação a esse processo. Ok. Pode prosseguir, então, Gustavo. Glosa das compensações feitas na forma do artigo 14 da IN 21. Ao me debruçar sobre esse tema no passado, cheguei a defender que tais compensações, mesmo antes do advento da Lei 10.633, quando confessadas em DCTF, aplicar-se o entendimento cravado no parecer COSID número 2/18,
já que haveria aí a possibilidade de exigência do débito informado independentemente do lançamento. Questão por certo espinhosa e hoje, entendo, meu posicionamento não estava integralmente correto. Com efeito, a Lei 9.430, na sua redação anterior à MP de 66, autorizava a compensação de créditos passíveis de restituição e ressarcimento com tributos ou contribuições de sua administração, sem, contudo, caracterizada como forma de extinção condicionada da obrigação tributária. Em linhas gerais, os débitos objetos do procedimento a tempo previsto na legislação de regência, A, permaneciam existentes, B, não eram, em razão exclusivamente da compensação postulada, confessados. Não pude me posicionar quando a aprovação do acordo número tal, precisamente por conta da situação descrita em B acima, a PGFN, por meio do parecer tal, assentou o entendimento de que antes da MP 66, o débito objeto do pedido de compensação teria que ser constituído por outra modalidade. Por conceituário lógico, se a obrigação por extinção se pretende não estivesse informada da STF, a sua exigência somente poderia se dar após regular a Constituição, quiçá por lançamento, como já se pronunciou em caso do STJ. Porque até então a compensação pressupunha, na redução original do citado artigo 74, prévia autorização por parte do ofício federal. Apenas com as modificações introduzidas pela MP 66 é que a compensação passou a se dar mediante declaração, extinguindo o débito ou condição resolutória, e somente com o advento da MP de número 135 passou a constituir confissão de dívida. No caso das estimativas compensadas, vejam bem, este mesmo colegiado, naquele feito mencionado acima, assentou a inaplicabilidade do parecer COSIT números 2, exatamente por não haver, no entendimento da maioria, confissão de dívida, perfilhando-se assim ao próprio entendimento externado pela PGFN e pela STJ. O problema é justamente que, não havendo confissão, o respectivo débito tem que ser constituído. É o que consignou brilhantemente nossa estimada colega, ex-conselheira Maria Lúcia Miceli, em seu voto vencedor, que foi acompanhado pela maioria do colegiado. Tá aí o trecho que a Malu decidiu. E aí está precisamente o problema. Porque se a estimativa compensada na forma da N14 não resulta em confissão de dívida, a exigência dos débitos ali informados somente pode se dar após a prática do ato escrito pelos artigos 142 e 149 do Código Tributário Nacional. Agora, considere a seguinte situação. As estimativas compensadas da forma do artigo 14 acima mencionado não conformam confissão de dívida, e assim não podem encerrar a sua inscrição em dívida ativa e consequente cobrança. Dito isto, ao impedir a sua inclusão no saldo de ajuste, a administração não promoveria um alardeado bis in idem. B. Mas é inegável que, uma vez que sujeitos ao ato de lançamento, aos débitos informados por meio deste procedimento se aplicarão os prazos que regem a atividade administrativa descrita pelo artigo 142 do CTN, isto é, aqueles opostos no artigo 150, parágrafo 4º, no artigo 104, parágrafo 4º, ou, quiçá, no artigo 173, da mesma lei complementar, ex ratione materia. C. Ipso facto, se sobre este procedimento incidem as regras de decadência preconizadas pelo CTN, por certo, sobre elas incidem também os efeitos decorrentes da constatação deste instituto. O artigo 156, 5 do CTN é absolutamente claro. Extinguem o crédito tributário, a prescrição e a decadência. Neste passo, extinta a obrigação objeto do encontro de contas, feito, mesmo que na forma do por vezes mencionado artigo 14 da IN 21, observam todos os efeitos daí decorrentes, inclusive a assunção da conclusão de que, no caso de estimativas, a antecipação do tributo se aperfeiçoou. Neste caso, o que há na espécie é uma decorrência lógica e inafastável. Admitindo-se que a compensação sem processo não encerra a confissão de dívida, não se sujeitando-se assim ao entendimento cravado no PN2, o débito nela informado pressupõe, como admitido por este colegiado, o lançamento. B, desta feita, operado o ocaso temporal previsto pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN, verifica-se a extinção do crédito informando no dia da compensação na forma do artigo 156 deste mesmo Código. C, por conseguinte, enquanto a obrigação informada em procedimento de encontro de contas, tais estimativas foram consideradas extintas pela inação do fisco, impondo-se passo seguinte a sua inclusão no ajuste. A priori, portanto, a recorrente tem razão, já que o despacho decisório de folhas 372 foi proferido apenas em outubro de 2006, isto é, mais de 5 anos contado da data das próprias compensações realizadas, inclusive no ano de 2000. Como se vê da IPJ, da recorrente, ficha 17A, o valor total das estimativas pagas compensadas pela empresa alçou a monta de 2.506, que, decotados do tributo apurado, resultou no saldo de 3.224. A unidade de ouriço caiu mais alguém aí. Cleus. Foi o Cleus, ele falou que vai voltar, ele mandou mensagem que agora. Tá? A unidade de origem confirmou, quanto às estimativas acima, apenas a importância de 4 Melhor milhões... esperar, Gustavo. Ele vai para esperar? Perdão. Você podia aproveitar para um pouco melhor isso aí, cara. Paulo. Pois não, Marcelo.
Não, então esclarece a dúvida do Ricardo. Primeiro, é só uma questão boba. Eu só queria saber quais os processos que eu fiquei ausente momentaneamente, mas depois você me fala, não tem problema não. Tá, tranquilo. Só o item 10 e esse agora que é o item... Não. Olha, Item o item 14, 14, né? do Marozzi. 14, que era o que estava julgando, e esse Isso. agora é o item 11. O item 10, não. Não, o item 11, que é esse que é Tá. agora. Assim, Bom, Então, Ricardo, a tese é simples, cara. O que eu estou falando? Olha, a turma, esse colegiado, por maioria, entendeu que o parecer COSIT não se aplica às compensações sem processo. E que, por conseguinte, aquele débito, objeto da compensação sem processo, só pode ser cobrado mediante lançamento. Peraí. Compensação sem processo, porque não é confissão de dívida. É aquela compensação lá mas do... é DCTF? Tem DCTF? Cara, não me ocupei disso, mas tem, tá? Tem. Pois eu não sigo esse entendimento, nem sei se nesse precedente que você citou aí, você falou que foi por maioria, não foi por unanimidade. Por maioria, eu fiquei vencido. E eu acho que você? Eu acho que você também, tá? Eu acho que você também. O que eu estou chegando à conclusão é o seguinte, tá, se não é confissão, está sujeito a lançamento. Se está sujeito a lançamento, está sujeito a prazo decadencial. Se operou o prazo decadencial, deve estar extinto. Numa forma de 156. O que acontece com o pagamento? Então, mas você está adotando aquela mesma linha que a maioria da turma não concorda. Se a gente esquece essa questão que você trouxe aí do parecer, é a mesma linha que, não sei se é a maioria, até porque o Tadeu fez um voto... Não, é diferente. É diferente dessa... É outro, eu estou entendendo que é o mesmo tema. Você não aceita revisitar a... Deixa eu terminar de ler meu voto. De anos anteriores. Não é isso? Não, aquele do Matosinho diz respeito à glosa de despesa, ou seja, a apuração do lucro líquido ou do próprio lucro real. Não é isso que eu estou falando. Tá? Não é isso que eu estou falando. Eu vou terminar de ler aqui, eu faço uma observação aqui embaixo, talvez torne um pouco mais claro. Eu parei aonde? Gustavo, só esclarecendo. Ricardo, nesse outro processo você estava ausente, tá? Estava ausente, tá. Eu perdi uma parte caiu a minha internet na hora que você estava falando sobre a decadência. Eu não sei se tem algum problema, mas eu consegui acompanhar a leitura aqui e voltei. Da minha parte, ele parou, Cleucio, para ele esperar. Então, deixa eu voltar nesse parágrafo aqui. A priori, portanto, a recorrente tem razão, já que o despacho decisório de folhas 372 foi proferido apenas de outubro de 2006, isto é, mais de 5 anos contados da data das próprias compensações realizadas, inclusive no ano de 2000. Como se vê da DPJ da recorrente, ficha 17, o valor total das estimativas pagas compensadas pela empresa ao uma monta de 12 milhões, que deportados do tributo apurado, resultou no saldo negativo pretendido. A unidade de origem confirmou quando as estimativas... Está conseguindo acompanhar, Cleucio, aí? Está na página 10. Pode ir? A unidade de origem confirmou com as estimativas acima apenas a importância relativa aos pagamentos com DARF, realizados contra os meses de agosto a novembro de 2000. Deixou de reconhecer, assim, as compensações sem processo comprovadas pelos extratos da CTF trazidos às folhas 42, sendo, como já alertado, à época da aprovação desse despacho, o prazo que se refere ao artigo 150, parágrafo 4 já tinha se expirado. As estimativas estavam extintas, e assim não poderiam, mas ser objeto de revisão, que se o diga sem o consequente ato de lançamento. E notem, para este relator não seja taxado de incoerente, que não estou defendendo a aplicação do entendimento de que, para análise do saldo negativo, se operaria decadência, impedindo, pois, a investigação de fatos passados. Sempre me posicionei quanto à inocorrência deste instituto quanto ao exame dos fatos pretéritos com repercussão futura. Os pagamentos realizados podem ser exigidos, assim como todas as parcelas utilizadas para quitar a obrigação destacada no ajuste, tais como tributos pagos no exterior, a CSLL retido por fontes pagadoras, entre outros inscritos na linha 36 e seguintes da ficha 17A da IPJ, mesmo que tais parcelas tenham origem em eventos que tenham ocorrido há mais de 5 anos. O problema aqui é que, quanto às estimativas compensadas, houve a estabilização da relação jurídico-tributária e a consequente extinção da obrigação por prorrogação tácita. Não se trata de impedir a verificação de fatos pretéritos para a apuração do saldo negativo, mas isso sim de se impedir a glosa de parcelas que não se encontram mais sobre o crivo do fisco e que pressupõem o lançamento para torná-las exigíveis. Em resumo,
ainda que as estimativas compensadas ao longo dos meses de janeiro a setembro de 2000 não tenham conformado uma confissão de dívida, até a sua revisão por lançamento, elas podem e devem compor o ajuste, isto é, ultrapassado o prazo do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, elas comporão um ajuste, e este não poderá, ao menos quanto a elas, mais ser revisto ante a extinção de tais obrigações na forma do artigo 156.5 do CTN. À luz de tais considerações e a despeito de todo o imbróglio concernente aos saldos negativos dos exercícios anteriores, as estimativas relativas aos meses de janeiro a setembro de 2000 foram extintas na forma do artigo 14 e N21, artigo 150, parágrafo 4º, 156.5, ambos do CTN, devendo ser reconhecidos e considerados para a formação do saldo negativo objeto dessa demanda. Nesse disposto, voto por afastar a preliminar de nulidade no mérito, por dar provimento ao recurso, a fim de reconhecer integralmente o direito creditório pretendido e determinar a homologação da compensação aqui tratada até o limite do valor reconhecido. Como eu sabia que a questão era polêmica, eu fiz o exame como se eu não tivesse julgado isso aqui em cima, tá? Aqui embaixo está o exame do mérito, como se fosse voto meu. Mas e vai ter que ser, se você for vencido. Não, Paulinho, cara, é mérito, bicho. Mas é prejudicial, né? Não, mas não é preliminar. Mas é prejudicial igual decadência, se o cara levar reconhecer decadência. Olha só, eu não estou... claro que é uma decadência, na verdade, que está... Mas eu não estou acolhendo uma preliminar de decadência. Eu sei, uma prejudicial de mérito. Presidente, nem prejudicial de decadência que eu estou falando. Não, prejudicial de mérito, eu falo. Não, o saldo negativo existe porque aquelas parcelas devem compor, ponto. O motivo pelo qual elas não podem compor o saldo é a decadência. Isso não é prejudicial, isso é meu mérito. Bom, alguém quer discutir alguma questão aí? Essa posição do Gustavo? Fabiana. Eu só queria pontuar essas questões de preliminar, prejudicial, porque eu também andei dando uma estudada no assunto, que eu queria apontar primeiro que eu acho que o Gustavo precisaria ler um pouquinho mais devagar para a gente conseguir acompanhar como sugestão. Não a gente dá, entende Gustavo, o volume, mas eu acho que nesse ritmo fica bem difícil. Assim. A questão de preliminar a prejudicial, eu concordo com o Gustavo na questão do mérito. Eu andei estudando porque essas coisas são coisas que aparecem para a gente. Eu acho que a solução aqui tem que ser um pouco mais técnica. Eu sempre gostei muito de processo civil, estudei bastante isso. Preliminar é tudo que vem antes, inclusive uma prejudicial de mérito. E prejudicial de mérito é mérito. Então, nesse ponto, o Gustavo tem razão. Mesmo decadência, a rigor, a gente não precisaria analisar se reconhecesse. Claro que tem uma questão regimental, mas é prejudicial de mérito porque, se reconhecida, seja uma decadência, uma prescrição, não tem por que se analisar o mérito, porque já é mérito, né? É basicamente isso que eu queria comentar, assim, que eu acho que é bom a gente, às vezes, deixar um pouco mais claro. Eu entendo, Fabiano, mas assim, a posição, né, para a gente, a posição é que a gente tem que trazer... Ficou mudo, Paulo, de repente. Desculpa. Mesmo que vencido em prejudicial de mérito, né, a gente teria que enfrentar o mérito, né, sob pena, inclusive, do voto ser considerado não incompleto. Né? Sim, eu entendo, mas tecnicamente está errado. Não. Bom, alguém quer discutir alguma coisa em relação a essa posição aí do Gustavo? A gente pode ir ao voto. Só fazer um pequeno comentário. Só de entender um pouco melhor a posição do Gustavo. Eu confesso que, até por causa da velocidade da leitura, eu não consegui ainda entender completamente. Nós temos... deixa eu só tentar resumir. Na verdade, ele está equiparando... Desculpa, Ricardo. Só antes, assim, de uma forma bem breve. Ele está equiparando aquela compensação feita na forma da IN 21 entre tributos de mesma espécie com um pagamento que é homologado de acordo com pagamento antecipado, né, que seria homologado no prazo lá do artigo 150, parágrafo 4º. Então, se foi feita a compensação sem processo, decorrido o prazo de 5 anos após essa compensação sem processo, isso daí não poderia mais ser revisto
porque teria ocorrido a homologação desse pagamento antecipado, entre aspas. Mas naquela época não existia nem a palavra compensação ainda, homologação. Sim. Ele tá invocando o artigo 150, que fala no pagamento antecipado. Não é da compensação, cara. A homologação é do próprio, da própria declaração do contribuinte, que confessa aquele débito via DCTF, passa 5 anos e considera-se confessado, ponto final. A discussão aqui não é sobre a homologação tácita daquele prazo dos 5 anos para analisar. É que ele houve o pagamento via compensação em DCTF e a fiscalização teria 5 anos para analisar isso. É isso, né, Gustavo? A minha discussão objetivamente é o seguinte, gente. Olha, isso não é confissão de dívida. Então não se aplica o parecer. Pô, mas se não é confissão, então eu só posso exigir mediante lançamento. Se eu só posso exigir mediante lançamento, esse ato está sujeito a um prazo decadencial. Se ele está sujeito ao prazo decadencial, ele está sujeito às formas de extinção do 150 parágrafo 4º e do 156.5. Se operar o prazo do 150 parágrafo 4º, tem-se a extinção daquela obrigação confessada ou informada na compensação sem processo em DCTF, na forma do 156.5. E aí, como que eu não vou considerar isso no ajuste? Essa é a minha tese. Mas, peraí, qual a diferença da compensação sem processo, tá, para uma compensação mais recente, em que você diz aqui, pelo menos eu entendi, que você concorda que se possa negar determinada compensação estimativa ou por exemplo, de retenção na fonte, ou seja, nós estamos analisando ali os créditos pós-pagamento, pós-tributo devido, você, pelo que eu entendo, você, posso revisitar após 5 anos, nesses casos. Sim. Qual é a diferença dessa situação para a situação lá atrás, quando era compensação sem processo? Porque nesse caso especificamente, Ricardo, diferente, por exemplo, vamos supor que uma dessas estimativas fosse pagamento, tá? Ocorrido há mais de 6 anos. E aí eu fiz por lá, não, você não pagou. Beleza, tudo bem. Então, não pagou, ok. Não tem homologação de pagamento, porque não tem... O STJ já falou, se você não paga, você não tem o que homologar. Aqui não. Aqui você tem um encontro de conta. E a única forma de você exigir esse débito é mediante lançamento. Como que você vai virar e falar que essa estimativa não vai compor o ajuste se você tem que lançar ela para poder exigir ela? Já superou o efeito do 156, parágrafo, inciso 5º. Então, eu vou virar e falar assim, não, eu não posso cobrar o débito sem lançamento, mas eu não vou considerar ele um ajuste. Mas que loucura! Como assim? Então, ou das duas, uma. Ou se considera que há confissão de dívida lá atrás, e aí se inclui normalmente, e aí dispensa o lançamento, ou se considerar a necessidade do lançamento. Mas se considerar a necessidade de lançamento, tem que se observar o prazo decadencial. Gustavo, mas aí veja só, você não está considerando, não existe débito para cobrar, mas você está considerando que existe a extinção desse débito que não é existente para dar para o contribuinte um crédito. Mas essa é a consequência do entendimento que ficou definido a partir do momento que se considera que não há confissão. Porque foi definido pela Não. O entendimento é o seguinte, nem eu vou cobrar, mas eu também não vou dar para o contribuinte um direito de uma coisa que ele extinguiu que não existe. Ele extinguiu o que com essa compensação? Nada, não existe. Isso significa dizer o seguinte, para e pensa. Se ele fizesse essa compensação e esse despacho decisório fosse proferido daí a 20 anos, e por um motivo qualquer não ocorreu uma homologação tácita, ele teria que guardar as informações dos anos de 96. Aliás, isso está acontecendo agora, né? 96, 97, 98. Mas isso é uma decorrência. Sempre que ele utilizar o crédito, ele vai ter que guardar a documentação até que a decisão seja proferida. Não importa quando. Está na lei. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ou a gente assume que isso é confissão de dívida e eu não tenho, e ele vai ou assume que é lançamento. Se for lançamento, Paulo, porque eu não tenho que lançar para cobrar, por exemplo, o débito pago. Eu não tenho que lançar. Se eu confesso na DCTF que eu devo 100 e não pago, eu não preciso lançar. O débito pode ser escrito em dívida ativa, então não tem prazo decadencial. Então eu posso verificar isso para trás. Não tem problema. Não tem problema. Porque o prazo a que ele estaria submetido é só o prescricional.
Pronto. Mas veja só, você vai estar reconhecendo algo que ele compensou que não existe. Ele está compensando um débito que não existe, você vai estar dando crédito a ele, Gustavo. Se eu negar essa estimativa, se eu só posso cobrá-la ou exigi-la na forma do que foi entendido pela turma mediante lançamento. Certo, concordo. Mas você também não vai dar o crédito para ele. Bom, vamos ver a Andréa que pediu a palavra. Se a administração pública leva 8, 9 anos para examinar as informações do contribuinte dos anos de 96, 97, 98, 99. Nós estamos falando que esse despacho desse hora foi preferido em 2006. Então, operou-se porque ele compensou, porque ele utilizou esse valor daí de 96 em 2001 e a administração teria 5 anos. Mas para prevalecer a sua tese, eu não aplico o prazo de decadência de 150 a atos que demandam lançamento. É isso. No fim das contas, é isso. Não, a gente está falando de crédito. Lembra que a gente está falando de crédito. Vamos lá, Andréa. Eu não estou falando em relação ao saldo negativo. Estou falando das estimativas compensadas mediante compensação. Sem processo. Vamos ouvir, Andréa. Devido a vida, Gustavo, eu entendo que nesse caso, esses prazos que você está mencionando, se refere apenas ao ano calendário que está sendo objeto de análise. O que está acontecendo aqui é que as estimativas mensais foram compensadas sem processo. Então, o que está se fazendo é olhando para trás, como se fosse o caso do normal hoje, de ver se a compensação foi considerada declarada, não declarada. O que está se fazendo... Bem, que é o objeto aqui... Só terminar. O que está acontecendo aqui está se olhando para trás e verificando se aquelas estimativas mensais realmente existiram, né? Se elas foram compensadas conforme ele falou. Está olhando para trás só para isso. Em momento algum, está se lançando, está se cobrando, está se exigindo esses valores. Está simplesmente analisando se aquela operação que está lá, se ela realmente existiu. Porque esses prazos de decadência, etc., valem para o período do objeto do crédito que está sendo analisado. Mas é isso que nós estamos falando. É 2000. 2000 foi integralmente... Todas as estimativas que estão em discussão em relação a 2000 foram objeto de compensação sem processo. Pois mas a gente está analisando se elas foram ou não. 98, 97, 96. Mas não está se cobrando nada, Gustavo. Não está se cobrando nada. Não está se cobrando nada, não está se exigindo nada. Mas então você concorda comigo que tem que considerar como confissão de dívida. Esse é o problema, gente. Se eu não posso exigir o débito, se esse débito só pode ser exigido por lançamento, eu tenho que aplicar prazo decadencial. Mas eu não estou exigindo esse débito, eu só estou conferindo se aquela operação realmente ocorreu. Né? A outra pessoa... Entendo a diferença entre pagamento e compensação aqui. O pagamento, como eu disse, se sujeita a prazo de prescrição. Se eu confessei que eu paguei, mas não paguei, é prescrição, o débito está constituído definitivamente. Aqui, na compensação sem processo, o débito não foi constituído em nenhum momento, a não ser pelo decurso do prazo do 150 parágrafo 4. Não concordo. Tá sem som, Paulo. Você não esquece o débito, que a gente está tratando aqui de crédito. Não tem crédito, ele não tem crédito. Fabiana. Eu só fiquei com um pouco de dúvida nessa questão da compensação sem processo, porque acho que é uma coisa mais antiga. O sem processo é só quando eles indicavam na DCTF, mas não tinha PERDECOMP. Isso, ele fazia na contabilidade. Sim, quando o débito e o crédito eram do mesmo tributo, né, tributos da mesma espécie, aí ele fazia a compensação na escrituração contábil dele, né, e informava essa compensação lá na DCTF. Só mais um detalhe, eu acho que nesse caso aqui do Gustavo, ainda tem um detalhe. Tem algumas delas que o contribuinte fala que declarou só na DIPJ, que ele não declarou na DCTF. Não em relação... Eu não terminei aqui de falar. Não em relação a 2000. Só em 98 que ele fez isso. Assim, mas períodos anteriores, né? Que ele não declarou na DCTF. Eu não estou abordando os outros períodos nessa prejudicial minha. Eu só estou abordando 2000. Ok, vamos lá. Podemos ir ao voto, então? Eu não terminei ainda. Eu estava tentando... desculpa, Fabiana. E as minhas dúvidas. Então, era por DCTF e nessa época não tinha aquela previsão legal de que a DCTF era confissão de dívida. Aí já tinha. Já tinha? Em 2000 já tinha.
Então, sem processo, mas se considerando que a DCTF seria uma confissão de dívida. Porque é isso que tu estava falando, que teria que considerar, mas tem que ter previsão legal. E é isso que eu fiquei na dúvida. Na verdade, eu superei essa posição. Tá? Eu já votei assim. Esse precedente que eu falo que eu fiquei vencido, eu chego a defender que, olha, houve confissão de dívida por meio de DCTF. Tá, mas a minha dúvida é se já existia a previsão legal de que apenas a DCTF era confissão de dívida, ainda que não houvesse processo de compensação. Tem um decreto-lei de 81 quebrados. Ricardo, me ajuda aí. Mas era 84, da DCTF. 1984. Falando da DCTF mesmo. Sim. Eu me lembro que sim, eu só não lembrava se era DCTF mesmo que ele falava. A minha posição nesse precedente que eu invoco era essa. Que se foi confessado em DCTF, eu não preciso fazer mais nada. Está confessado, deve estar constituído. Mas qual foi a posição da turma? Não, peraí, porque naquela época você confessava o débito e o crédito. O valor que você pagou. Só o saldo desse resultado, desse encontro, que seria objeto de confissão, e não o valor integral confessado do débito. Era isso. Foi essa a parte... Mas não é esse período 2000. Bom, aí o Paulo sabe. Gente, é só assim, eu vou pedir vistas, eu vou me antecipar, eu vou pedir vistas. Mas tem que ser só na hora que você for votar. Desculpa! Eu confundo tudo. Não, tranquilo. Desculpa, gente. Tranquilo, sem problema. Já pede vista logo nessa preliminar aí do Paulo, do Gustavo, por favor. Não, é que negócio. Se eu ficar vencido, o exame do mérito está feito aí embaixo. Olha só, eu tenho um problema sério aí com uma coisa que você falou. Eu não entendi direito, Gustavo. Só avançar um pouquinho. Você falou que quem levantou essa bola foi a DRJ. Essa questão das compensações, das estimativas ali, né, sem processo. Não, foi a DRF teria enfrentado uma questão, teria suscitado uma questão que nem por conta disso, nem teria entrado nesse mérito dessas compensações sem processo, porque ela teria glosado lá deduções de JCP. Sim. E aí, me admiro você não. Já deveria bater logo nessa situação da DRJ. Mas a DRJ não reconheceu as compensações sem processo. Ela não reconheceu as estimativas. Além do reajuste do lucro líquido, ela não reconheceu as estimativas compensadas. Tá, mas a DRF tinha se manifestado sobre isso? Ela não falou explicitamente sobre isso, simplesmente não reconheceu as estimativas compensadas. Então, não está parecendo que houve uma inovação aí da DRJ, trazer um ponto que aparentemente não tinha sido invocado? Olha lá, não foi a DRJ, foi o contribuinte. A DRJ não traz isso. Quem traz é o contribuinte na manifestação de conformidade e depois no recurso voluntário. Trouxe se não tinha sido levantado pela DRF. Não estou entendendo. Porque as estimativas não foram... As estimativas compensadas sem processo não foram reconhecidas pela DRF. Não foram reconhecidas pela DRF também? Ela não confirmou. Bom, eu tinha entendido que a motivação da DRF era coisa do JCP. Não, foi isso e o fato dela não confirmar as estimativas compensadas. Tá? O relator acabei atropelando isso lá, mas enfim. Mais algum esclarecimento, gente? A gente pode votar. Ricardo. Estamos votando só essa prejudicial aí, né? É mérito, isso. Tá? Eu divirjo aí. Você rejeita a prejudicial, é isso? Eu divirjo dessa prejudicial, porque eu não concordo com essa tese que ele levantou. Tá. Flávio. Não, sou eu. É mesmo? André primeiro. É verdade, desculpa, André. Presidente, eu vou pedir vistas para analisar melhor essas questões que o Gustavo colocou. Pode pedir a partir de agora, né? Tá, pode sim. Tranquilo. Então, só registrar o voto do Gustavo. Você dava provimento, né, Gustavo, com essa... Dava provimento.
A nulidade a gente chegou a votar, não foi? Acordam os membros do colegiado. Por unanimidade de votos. Em rejeitar a preliminar de nulidade. O relator votou por colher prejudicial de mérito e, portanto, dar provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Augusto Ricardo votou por rejeitar prejudicial de mérito. E a conselheira Andréa pediu vista. Ok. Querem fazer um intervalinho? Pode seguir mais 5 minutinhos. Pedir então para a Andréa e para a Fabiana para Os próximos 2 são tranquilos, viu? Certo.